Pronto, tá gravando. Oi. Então, beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham se animado com a musiquinha que a gente colocou de São João. Véspera de feriado, né? A ideia foi dar uma animada mesmo aqui para a gente começar essa conversa. Então, desejo que vocês estejam todos bem também. Nessas próximas 2 horas, a gente vai apresentar. Opa, pessoal, se puder fechar o áudio também, por favor. Claro que se vocês tiverem uma dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, aqui nas próximas 2 horas, né, a gente vai apresentar hoje para vocês a funcionalidade das 3 ferramentas, né, o ClickSense, o FR, Financial Reporting, e o Smart View. Essas ferramentas, elas apoiam o acompanhamento do que foi previsto, né, durante o período de planejamento anual, e elas têm também um papel fundamental aí na gestão, já que elas vão permitir a gente, né, acompanhar e comparar o que foi planejado com aquilo que está sendo realizado, e aí isso acaba facilitando também, né, a identificação de possíveis desvios de rota, ou até mesmo ajustes, né, para que a gente consiga alcançar as metas que foram estabelecidas. Hoje eu e o Ariel, a gente está aqui compondo a equipe de planejamento anual, a gente vai ficar responsável por apresentar para vocês a funcionalidade dessas 3 ferramentas, tá? A gente conta também com o apoio da Camila e da Marina, que vai ajudar a gente aí no suporte às dúvidas, que vocês fiquem à vontade para colocar no chat. Aqueles que também preferirem abrir o microfone, só peço que vocês levantem a mãozinha, tá? Para a gente organizar as dúvidas. A gente também tem um outro integrante, a Simone, ela está em férias, e a Clarissa, que é a nossa coordenadora, tá? E aí, aproveitando, né? Inclusive, essa é a equipe que vai aí auxiliar vocês durante todo o período de planejamento anual que já está aí batendo na nossa porta. Bom, a gente sabe, né, que a escolha por uma dessas 3 ferramentas, né, por uma delas ou por mais de uma delas, ela vai variar muito de acordo com a necessidade de análise de cada unidade, de cada técnico, de cada gestor. Mas aí, antes da gente iniciar essa navegação, né, por cada uma delas, mostrando essas funcionalidades, a gente queria entender qual delas, né, vocês mais usam, e aí a nossa ideia, de repente, aqui, até o final dessa apresentação aqui hoje, a gente consiga mudar um pouquinho a opinião e a percepção de vocês em relação às demais ferramentas, e aí a gente coloca aqui esse QR Code para vocês poderem participar dessa pesquisa que a gente propõe aqui. O Ariel vai colocar o link também no chat. Então, a gente vai dar uns 3 minutinhos aí para entender quais são as ferramentas que vocês mais utilizam hoje na rede. Eu vou compartilhar aqui para a gente ir acompanhando. Aí o carro da pamonha passa. É festa junina, Adri, faz parte. Deus, ele está passando quase aqui dentro. Mas não tá vazando Eita, pra gente, gente. não, Dream. Não, fiquei até vermelha com o carro da pamonha passando. Gente, o clique bombou. O Smart View tá meio chateado, Ariel. Olha só o tamanho da sua missão aí. O Ariel vai apresentar o Smart View para vocês. Vamos tentar mudar esse cenário, né? Vamos tentar mudar esse cenário. Vou tentar fazer a minha parte aqui também. Gente, o Smart View tá muito tristinho. A gente deveria ter colocado uma opção, né? Quem não usa nenhuma delas, vocês têm alguma planilha, né? Paralela, algum controle próprio? Se quiserem mandar no chat, né? As 2 pessoas Uhum, aí que falaram nenhuma dessas é. ferramentas aí, E podem que nos mandar ferramenta que aqui no vocês usam? chat. Acho que fechamos. Eita. Gente, mas eu acho que estourado é ClickSense, né? Tudo bem. Bom, a nossa ideia hoje, então, para os amantes de ClickSense, é a gente tentar fazer vocês terem um pouquinho mais de carinho também pelo FR e principalmente pelo Smart View que ficou lá na lanterninha, né? Que dureza. Bom, eu vou seguir aqui a apresentação. Bora lá, mas vocês podem continuar participando da pesquisa, tá? Antes aqui da gente começar, eu acho que é importante a gente fazer alguns alinhamentos também de como que vão ser essas próximas horas, né? Então, é importante a gente reforçar aqui para vocês, né, que o conteúdo que vai ser apresentado aqui hoje,
ele está baseado nas versões que vocês já conhecem, tá? Das ferramentas. Então, elas não sofreram nenhum tipo de atualização. Em relação à estrutura orçamentária, é um outro ponto bastante importante da gente reforçar aqui. A estrutura orçamentária, é muito importante que a gente conheça, né, como que ela funciona, como que ela está estruturada, até porque os filtros que a gente vai usar nessas 3 ferramentas, elas seguem, tá, a lógica dessa estrutura, então isso facilita muito a gente ter ali mais ou menos uma visão dela, né, só que aí, aqui, hoje, a gente não vai abordar o que compõe, tá, cada uma das contas, a gente não vai abordar aqui possíveis customizações do tipo qual conta eu preciso usar para chegar na informação X, Y, Z, tá? Ou qualquer outro assunto relacionado à estrutura orçamentária. Por quê? O nosso foco aqui hoje, a gente vai ter 2 horas para apresentar para vocês a funcionalidade de 3 ferramentas, tá? E apesar do nosso foco ser esse, ainda assim, a gente não vai conseguir mostrar para vocês todos os painéis e todos os relatórios, porque eles são muitos, tá? Então, a gente vai focar naqueles que vão fazer mais sentido para a análise que a gente vai propor aqui. A gente vai trazer um estudo de caso, e aí, com base neles, a gente vai utilizar alguns relatórios que a gente entende que são mais adequados para a nossa análise, tá? Só que ainda assim, né? A gente sugere, né, que vocês acessem essas ferramentas, que vocês explorem as opções, até mesmo para que vocês consigam avaliar dentre todas elas, né, qual se encaixa melhor as necessidades, as análises que frequentemente vocês fazem. Então, de fato, assim, até para nós mesmos, né, a gente precisa entrar em cada uma delas, são muitas informações de colunas, de filtros, então precisa explorar um pouco todas as possibilidades que a gente tem, tá, disponíveis nelas, dentro delas. Além disso, eu queria fazer um outro reforço também, que é em relação aos manuais tutoriais que a gente já tem disponibilizados lá na página do planejamento anual, tá? Então a gente reforça essa informação, porque a gente entende que esse material vai auxiliar vocês para vocês poderem se aprofundar ainda mais nesses assuntos, tá? Então, por exemplo, o Smart View mesmo, né? A gente percebe de fato que a rede, em geral, as pessoas têm uma dificuldade, né, para mexer nessa ferramenta, até porque o Smart View ele tem ali uma funcionalidade muito específica, né? Tem alguns passo a passos ali muito característicos da ferramenta, e a gente precisa, inclusive, fazer algumas vezes os relatórios para internalizar os conceitos ali, né? Pelo menos esse início, meio e fim ali para chegar até a estruturação de um dado. Mas a gente disponibilizou também lá na página do planejamento anual 4 tutoriais só de Smart View, tá? Então a gente entende que acessando essas informações por lá também, vocês consigam cada vez mais se familiarizar, tá? Com o uso delas. Então, explorem essas possibilidades, tá? Que estão disponíveis lá. Em relação a essa apresentação de hoje, a gente vai disponibilizar a gravação também lá na página do planejamento anual, tá? Essa apresentação aqui também a gente vai colocar lá, e aí a gente vai aproveitar para incluir nessa apresentação os caminhos para abertura de solicitação de acesso. A gente percebe que, em geral, o pessoal costuma abrir no local incorreto, né? Então, a gente vai já disponibilizar o lugar certinho. A gente também está tentando verificar a possibilidade de inserir na própria página do planejamento anual alguns acessos rápidos para abertura desses chamados, até para vocês conseguirem agilidade, né, quando vocês fazem esse tipo de solicitação. Por hora é isso. Eu peço desculpas pelas minhas tosses, porque a gripe foi, mas a tosse ficou. Aqui de conteúdo, né? De conteúdo, a gente vai apresentar para vocês aqui um comparativo entre as 3 ferramentas, para a gente ter aí uma ideia do para que usar cada uma, o que cada uma me apresenta, qual que de repente uma vantagem e desvantagem, apesar que eu acho que isso também é importante que vocês analisem, né? De acordo com a necessidade de vocês. A gente vai apresentar as ferramentas também, a navegação por elas, funcionalidades, opções de filtro, opções de navegação entre os painéis e os relatórios. E aí aqui a gente vai trazer um caso prático, né, para mostrar para vocês como que a gente consegue fazer uma mesma análise utilizando as 3 ferramentas e a gente consegue chegar no mesmo resultado, tá? Então é para mostrar para vocês que, ó, pessoal, que vocês gostam muito do clique, até entendo que de repente através do clique você consegue a informação mais rápido, já está visual, já toma decisão em tela, né? Mas você também consegue chegar na informação no FR, melhor ainda através do Smart View, né? Porque no Smart View você pega exatamente aquela informação que te interessa, né? Não vem coluna a mais, não vem informação a mais, você não precisa ficar trabalhando esse dado, né? E aí,
Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né, é que assim, poxa, mas se eu chego no mesmo dado através das 3 ferramentas, por que que eu tenho 3 ferramentas, né? A gente tem essas 3 ferramentas porque cada uma delas apresenta uma proposta diferente aqui para gente, né? Então, das 3 que a gente vai ver hoje, a mais visual de todas é o ClickSense, tá? Porque ele é um dashboard, ele é interativo, ele é muito mais visual, ele já apresenta os gráficos para mim, né? Já estão ali prontos, ele traz alguns indicadores também que já estão prontos para o uso. Em relação à flexibilidade, ele não vai permitir nenhum tipo de customização, então a gente já tem ali as informações fixas. O máximo que eu vou conseguir é trabalhar ali um filtro ou outro. O acesso dele, ele é feito através do navegador. E a gente entende que o melhor uso, né, para o Smart View é para uma tomada de decisão mais rápida, né, principalmente para apresentações, a gente consegue exportar os gráficos que estão lá em formato de imagem, né, então isso facilita muito. O FR ele já é um pouquinho mais fixo, né? A estrutura dele é mais fixa ali, mais consolidada. A gente já tem algumas colunas que a gente não consegue fazer alteração delas, elas são apresentadas daquela forma mesmo. Em contrapartida, o FR ele é muito interessante porque a gente tem ali uma gama gigantesca de possibilidades de análise, né? Ao contrário, por exemplo, do Smart View, que a gente tem que começar do zero, o FR ele já traz, são 23, se não me engano, relatórios ali que em um ou outro você vai acabar encontrando o que você precisa, apesar dele ser assim tão mais rígido, né? Ele também não vai permitir customização, tá? E em relação ao acesso, também é feito através do navegador, e a gente entende aqui que o uso do FR, ele cabe mais aí também para essa consulta rápida, porque eu já tenho ali o dado pronto, né, para aquela análise específica que eu vou fazer, e aí eu também consigo fazer essas análises comparativas dentro de um padrão ali que já está estabelecido, né? Eu já tenho aquele formato padrão, então eu não preciso ficar, inclusive, perdendo meu tempo pensando em alguns outros formatos de acessar aquela informação. Em relação ao Smart View, aí o Smart View, gente, ele traz uma liberdade total para a gente, tá? Total de criação. Ele só tem esse contraponto de que ele depende aí dessa construção manual. Então, vocês vão perceber ali com o Ariel, quando ele for apresentar a ferramenta para vocês, que a gente começa do zero. Então, quando você vai usar o Smart View, você já precisa ter ali bem claro quais são as informações que você quer trazer, quais colunas, o que que você quer em cada uma das linhas, né? E aí você vai brincando com a ferramenta, mas o bom dela é que ela vai trazer exatamente aquilo que você quer, né? Ao contrário do FR, por exemplo, tem alguns relatórios que trazem várias colunas, é preciso até exportar, né? Para a gente conseguir excluir algumas que não têm necessidade, que acaba só poluindo, né, a nossa visualização. O Smart View ele é mais simples nesse sentido. O acesso do Smart View, ele é feito através do Excel. Dentro do Excel, é preciso instalar um programa, tá? Que a gente chama de plugin. E aí, a instalação desse programa, ela é necessária para poder fazer conexão com a base de dados, tá? Então, se você tiver só o Excel, você não consegue acessar o Smart View, você precisa abrir um chamado solicitando a instalação desse plugin, por ser uma ferramenta Microsoft, inclusive, até o local ali de solicitação é através das ferramentas, né? No Microsoft 365. Mas aí o acesso acaba sendo, não é difícil, mas o único problema é a instalação desse programa. E aí, quando usar, a gente entende aqui que o Smart View ele é perfeito para essas análises mais específicas, para essas criação de relatórios sob demanda mesmo, né? Então, você pode, assim, viajar nos dados e conseguir qualquer tipo de informação dentro dele e explorar muito, assim, é uma ferramenta extremamente rica. Vocês vão perceber isso. E eu vou tentar também, durante a apresentação, fazer uma conexão com o FR. Dentro do FR, a gente tem muitas nomenclaturas que são utilizadas no Smart View. Então, acho que pelo menos ali para a galera que usa o FR, se começar a fazer essas conexões, sabe, eu acho que dá uma facilitada, tá? Aqui, outros pontos que são importantes também, né? São alguns pontos em comum em relação a essas ferramentas. Então, para acesso a qualquer uma delas, eu preciso estar conectada à rede do Senac ou à VPN, tá? A fonte de dados delas também é a mesma, que é o GL, que é um sistema financeiro da GEF.
E para que eu consiga pegar uma informação fechada, então, que nem, por exemplo, a gente está em junho agora, no nosso estudo de caso aqui, a gente vai usar as informações de maio. Então, como a gente está no dia 18, a gente entende, né? A gente recebeu já a informação também, as informações financeiras já estão fechadas. Então, em geral, a gente prefere trabalhar com a informação fechada, mas nada impede que você trabalhe ali com a informação do dia anterior, no caso, porque essas ferramentas, os dados são atualizados diariamente. Então, se você gerar uma informação do mês, vamos supor, eu gero agora uma informação do mês de junho, o junho não vai estar fechado, então, a cada dia que eu gerar aquela informação ela pode alterar em cada um dos dias, tá? Então, é importante só se atentar a isso. Bom, então, desculpa. Aqui a gente vai entrar no nosso caso prático, né? A gente vai partir para a prática aqui direto. E aí, para a gente partir aqui para a nossa prática, é sempre importante, né, a gente ter na nossa mente que toda análise de dados ela vai partir sempre de uma pergunta, né? E aí, aqui, a pergunta que vai nortear toda a nossa atividade é essa daqui. A gente vai querer saber como que está a realização da área de gestão e negócios da FCO. Serginho já está sabendo que a gente usa a FCO de estudo de caso aqui em relação ao previsto até maio de 25, e o quanto esse valor ele representa do total das áreas educacionais da sua unidade. Beleza. O Ariel vai jogar aí no chat também, tá? Esse estudo de caso aqui para vocês lembrarem conforme a gente for navegando pelas ferramentas. Então, aqui eu vou precisar ir para a prática mesmo, e eu vou abrir aqui a minha página da intranet. Então, para acessar o ClickSense, que é a primeira ferramenta que a gente vai explorar hoje, a gente pode fazer esse acesso aqui através da home, né, da intranet. Aqui, em Senac um clique, dentro da página de planejamento anual, a gente disponibilizou aqui embaixo, em sistemas de apoio, o link para esses sistemas para facilitar o acesso, tá? Então, para acessar o clique, eu posso vir aqui, ele vai me jogar para essa página, eu acesso. Beleza. Então, gente, o Click, né, como eu já tinha falado ali no comparativo das 3 ferramentas, ele é uma ferramenta de relatório, né, que possui várias aplicações. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que além dessa aplicação aqui de planejamento e gestão, que é a nossa responsabilidade, ele apresenta também aplicações de responsabilidade de outras gerências, tá? Então, o Click, ele está estruturado num formato de BI, tá? Então, ele traz essas informações através de dashboards. Hoje, aqui para nossa análise, a gente vai focar nesse painel 013, tá? Que são os painéis orçamentários. Beleza. E aí, aqui, a gente percebe que o Click, ele apresenta para a gente 7 painéis, né? Cada um desses painéis apresenta para mim as informações de receita, despesa, RFL, num nível de detalhamento, tá? Aqui, para a nossa análise, a gente vai focar nessa análise financeira, mas basicamente o que a gente tem aqui, né, é esse primeiro painel de resumo. Esse primeiro painel de resumo, ele vai trazer aqueles KPIs já prontos e também vai trazer essas informações em números absolutos, tá? Receita, despesa, RFL. Aqui eu já consigo um acesso à informação mais específica só olhando para esses quadros mesmo de receita e despesa, sem olhar para KPI nem nada. Nesse terceiro, a gente vai ter acesso a uma informação mais aprofundada das áreas e serviços, tá? Nesses próximos painéis, a gente vai ter o desdobramento de receita, despesa, RFL, algumas análises aqui, inclusive referente aos 5 últimos anos. E nesse último aqui, a gente tem uma tabela mesmo, né, que traz o demonstrativo por conta contábil. Você consegue descer em vários níveis aqui dessa estrutura e aprofundar nas suas análises. Mas aqui, como hoje, para a nossa análise, analisando os 7 painéis, a gente entende que o que mais se adequa à nossa necessidade aqui de resposta é esse, então a gente vai focar nesse painel, tá bom? Então, acho que a primeira questão aqui que a gente tem de acessibilidade, né, de acesso e navegação da ferramenta, são esses ícones aqui que ficam na parte superior direita da tela. Então, através dessas setinhas, a gente consegue navegar entre todos esses painéis do ClickSense,
tá? Então, eu consigo ir para um, para outro, voltar para o painel do meu interesse, ou, se eu quiser também, eu posso fazer o acesso a esses painéis através desse link aqui, ativos, tá? E aí eu consigo também percorrer todos os 7 painéis que são disponíveis aqui para nossa análise, ok? Ah, então, vamos lá. Pensando lá no nosso estudo de caso, né, a gente quer saber as nossas informações do ano agora de 2025. Então, a gente vem aqui nesse filtro, né? Eu posso expandir também essa seleção e mostrar essa informação em tela cheia, mas aqui não é interessante porque eu só tenho a informação do ano mesmo, mas eu vou mostrar o quanto essa opção aqui é útil um pouco mais para baixo. Então, aqui a gente tem, né, no filtro ano, a gente percebe que a ferramenta disponibiliza para a gente aqui as informações até 2015, né? Por padrão, o sistema, ele sempre vai trazer para mim as informações do ano vigente, tá? Em relação ao ano anterior, ok? Caso a gente selecione vários anos, o sistema, ele vai considerar para mim os anos que estão aqui nas extremidades, tá? Então, por exemplo, eu selecionei de 25 a 22, a análise que ele vai trazer para mim é o previsto de 25, e aí o comparativo com o realizado de 22, ok? Para selecionar essas informações, eu posso clicar e arrastar, que ele seleciona várias, o contrário não dá certo. Então, a gente precisa ir tirando a seleção item a item, ok? Bom, então aqui a gente já realizou um dos filtros. É importante também que sempre quando a gente seleciona alguma opção, a gente confirme a nossa seleção, ok? O pessoal deve estar até de saco cheio dessa parte aqui, porque o povo é super manjador de ClickSense, né? Calma lá, gente. A gente vai entrar nas próximas. Oh, meu Deus, não faça isso comigo, ClickSense. Foi só eu falar dele, viu, gente? Como ele é. Tem sentimentos, Adriana. Fica falando do ClickSense. Voltemos aqui então. Então, eu selecionei 2025, ok. Beleza. Agora a gente vai para o nosso filtro de mês. Então, antes da gente entrar aqui no filtro, né? Vejam também que por padrão o sistema ele vai apresentar para a gente as informações de janeiro até dezembro. Mas aqui para mim, o que me interessa é a informação acumulada até maio, tá? Então a gente vai selecionar aqui os meses até maio, porque eu quero a minha informação acumulada, então eu confirmo a minha seleção aqui também, beleza? E aí a gente vai aqui para os filtros que são apresentados pelo Clique, né? Ele apresenta aqui para a gente 2 tipos de filtros, filtros por hierarquia, né? Então, os filtros por hierarquia, eles têm esse ícone aqui lateral, nessa setinha com essas linhas. Então, a gente percebe que até aqui a gente tem esses filtros por hierarquia, e aí, através deles, a gente consegue descer no detalhamento de cada conta. E aí, a cada clique que eu vou dando nele, eu vou abrindo um novo detalhamento até chegar no último nível daquela informação. Então, que nem, por exemplo, eu vou usar um exemplo simples aqui de UO. Então, se eu clicar, eu não vou clicar aqui, porque a cada seleção que eu for fazendo, eu vou ter que clicar aqui novamente. Então, eu sugiro, quando a gente for abrir algum filtro de hierarquia, que a gente venha aqui, ó, nessas setinhas e traga ele para a tela cheia. Então, para conseguir chegar aqui na minha unidade de estudo, que vai ser FCO, eu preciso selecionar a SO, porque as unidades estão dentro da SO, eu dou um OK. Beleza, ele traz aqui para mim o segundo nível. Eu sei que a FCO está dentro de GO2, beleza? Então seleciono e dou um OK também. E aí aqui eu procuro pela unidade FCO, ou se eu preferir, eu posso vir aqui na minha lupinha e posso pesquisar por FCO. Eu seleciono e beleza. Eu dou um OK. E para sair aqui dessa tela cheia, eu preciso, às vezes ele não aparece xizinho aqui, a gente precisa clicar aqui nessa tela em branco e aí a gente sai, tá? Uma outra forma, já sabendo que FCO é o meu último nível dessa estrutura, eu posso ir direto para esses filtros aqui embaixo. Esses filtros embaixo aqui, eles são os filtros analíticos, tá? Porque eles já trazem para a gente o último nível dessa estrutura. Então, ao invés de eu fazer todo esse caminho de SEO, GO, unidade, eu posso vir aqui, eu vou retirar eles, tá? Para poder mostrar para vocês. A gente pode vir aqui direto na unidade, e aí eu posso ou puxar aqui e encontrar o que vai ser não muito prático, porque tem todas as unidades ali. Então, eu coloco FCO aqui e encontro a minha unidade. Beleza. Então, já temos aqui os nossos filtros do ano, do mês e da unidade. Vamos lá.
Um outro ponto aqui que a gente tem também, agora dentro dos nossos filtros, é que a gente precisa fazer aquele comparativo, né? Para a gente saber o quanto a gente precisa saber o quanto a área de gestão e negócios representa o total das áreas educacionais. No caso aqui, a gente vai ter que criar dois painéis. A gente não consegue olhar em um único painel essas duas informações. Então, o que que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai usar o nosso filtro de hierarquia, a gente vai vir aqui em área sub-área, e a gente vai selecionar a área de negócios educacionais. Beleza, selecionei. Vou vir aqui em serviço também e vou garantir a minha informação. Vou selecionar serviços educacionais. Fechou. Então, aqui eu tenho essa minha primeira análise do meu estudo de caso. Pensando que a gente vai precisar, né? A minha ideia é acompanhar essa informação todos os meses. Então, para que eu não tenha que todo mês entrar aqui e buscar por essa informação, eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar isso daqui em marcadores, tá? Então, a gente vem aqui em ativos, marcadores, e aí eu crio um marcador. Esse marcador é o mesmo que salvar todos esses filtros como favorito. Então, esse painel ele passa a ser um painel fixo ali para você acessar todos os meses, tá? Aí o máximo que você vai ter que fazer é fazer a atualização aqui do mês. Mas os demais filtros eles vão estar todos já prontos para sua análise. Então, a gente clica aqui, né, em criar novo marcador. A gente coloca um título para ele, um título mais simples. Já existe um marcador. Beleza. Aqui eu posso fazer uma descrição do que se trata, né? Esse meu painel, qual que é a finalidade dele. E aí eu crio. Essa informação ela passa a aparecer aqui para mim, nos meus painéis. E aí, uma outra funcionalidade também que o Clique possibilita aqui para a gente é o compartilhamento dessa informação. Então, que nem, por exemplo, eu estou fazendo essa análise todos os meses, eu estou percebendo que está sendo super legal para minha área, né? Ter esses insights, fazer esse acompanhamento, ver se eu estou dentro ou não daquilo que eu planejei. Talvez os meus colegas eles tenham o mesmo interesse, né? Talvez seja legal compartilhar com eles essa análise. Então, para que eles não precisem fazer isso desde o zero, ou precisem tentar comigo para eu mostrar, eu posso compartilhar esse painel com eles. Então, eu clico aqui nos três pontinhos. Para copiar o link e compartilhar com as pessoas, antes a gente precisa fazer essa ação de publicar, tá? Então, a gente publica o painel. Beleza, depois eu volto aqui em ativo, marcador, e aí o meu painel, eu já tinha um outro painel aqui salvo, mas aí o meu painel ele apareceu aqui, ó, Total Eduque. Aí a partir dessa publicação eu consigo copiar esse link e compartilhar com meus outros colegas, tá? Então, ou se não, até mesmo com o gestor, né? Às vezes o gestor pede uma análise para você, você já pode entregar para ele a análise dentro do Clique, acessando o Clique, ele já tem todas as informações aqui, ele pode, inclusive, percorrer os outros painéis para desmembrar um pouco mais o dado que ele quer analisar, né? Bom, então, essa daqui foi uma das informações. Agora, um outro ponto também, a gente vai ter que descer agora em outro nível, né, para fazer a parte 2 aqui da nossa análise. Então, agora a gente vai analisar. Não, faltou uma coisa, gente, peraí. Uma outra funcionalidade que a gente tem aqui da ferramenta, né, ela é tão visual assim, a gente consegue pegar qualquer gráfico que está sendo apresentado aqui. Se a gente clicar com o botão direito em cima de qualquer um deles, eu consigo transformar esse gráfico clicando em exibir dados. Eu consigo converter essa informação em tabela, tá? Para voltar, eu clico com o botão direito e volto em exibir gráfico. Nos dois formatos eu consigo também baixar como, tá? Então eu tenho a opção de baixar como imagem, como PDF ou como dados, ok? Então, beleza. Agora a gente vai para a nossa segunda parte da análise, né? Então, a gente vai analisar essa sub-área de gestão e negócios. Então, a gente vai manter os nossos mesmos filtros, né? Eles são importantes aqui para a nossa análise. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra forma também de utilizar filtros dentro do Smart View, que é através dos próprios gráficos. Então, como a gente quer aqui essa informação de gestão e negócios, que a gente sabe que está dentro da área 2, para chegar até o detalhamento dessa informação, a gente pode clicar aqui em área 2, a gente dá um OK, e aí a gente chega à nossa área de gestão e negócios,
que é o que interessa aqui para nossa análise. Beleza. Aí a gente volta aqui, né, para o nosso painel, porque é esse painel aqui que me interessa para as minhas informações. E aí aqui eu consigo fazer a minha análise, né? Então, consigo ver, por exemplo, que o meu realizado 2025 está acima daquilo que eu previ. Em comparação com o ano anterior, esse número ele está próximo também, né? Então, a gente, de repente, pode fazer uma análise de que é uma tendência, né? Até aquele período do ano, que a realização, ela seja, ela se comporte dessa forma, né? O mesmo para despesa, a gente consegue fazer essas análises. E aí, com esses resultados aqui que a gente obteve, né, a gente entende que o técnico responsável pela área ele vai conseguir ter um controle maior, né, pelo resultado aí da sua área, e quando for o caso, ele vai conseguir propor ajuste de rotas para o alcance dessas metas, tá? Essas informações que a gente obteve aqui, e aí você pode salvar também, né, como eu disse, pode salvar essa informação criando um marcador, e aí você vai ter acesso a esses 2 painéis todos os meses, tá? Então, a gente vai retomar, tá, esses dados que foram obtidos aqui no final da apresentação, para a gente comparar com as outras ferramentas, né? Então, de que forma a gente pegou o mesmo cenário e trabalhou ela nas 3 ferramentas e chegou no mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para o FR. Então, a gente volta aqui para a página inicial, beleza? Para acessar o FR, a gente também vem aqui em Senac um clique, planejamento anual, e aqui dentro também, né, de sistemas de apoio, a gente já disponibilizou o link para acesso à ferramenta. E o meu já entrou direto. Mas reparem que é o mesmo ambiente aqui que a gente utiliza para trabalhar no SPI, né? Aí aqui, o único ponto que eu trago para vocês de dica, né? Caso seja o primeiro acesso de vocês ou caso vocês não tenham essa informação aqui salva nos favoritos. Às vezes é meio difícil a gente encontrar, né, esse menu aqui. Esse menu ele traz toda a relação de relatórios que a gente tem dentro do FR. Então, para conseguir salvar essa informação aqui, a gente pode vir aqui e explorar. Relatórios a partir de 2012, aqui a gente vai ter todos os relatórios que tem dentro do FR, tá? Então, para salvar ou esse menu ou qualquer outro relatório que eu use com muita frequência lá nos meus favoritos e facilitar o meu acesso, eu posso clicar com o botão direito em cima desse relatório e aí eu adiciono a favoritos, ou se não, eu só seleciono ele e venho aqui em favoritos adicionar, tá? Aí depois a gente ou vai conseguir acessar a informação aqui através dessa homepage, aqui em favoritos, ou se não aqui dentro de favoritos mesmo, tá? Ele vai aparecer nessa relação. Bom, então voltando aqui para o nosso menu, a gente vê que o FR ele tem 23 relatórios, tá? Esses 23 relatórios aqui, eles são acessados dentro desse próprio ambiente da Oracle, tá? Esses outros 4, eles são acessados fora da Oracle, e aí esse acesso, se eu clicar aqui, ele vai para fora. Se eu quiser fazer o acesso através da intranet, eu consigo. Então, para acessar esses 4, eu não preciso entrar aqui dentro do ambiente da Oracle. Eu consigo fazer o acesso direto pela intra, tá? E aí, aqui até aproveitando, um desses relatórios, inclusive, é a estrutura orçamentária. Então, caso vocês tenham curiosidade de saber como que é essa informação, vocês podem acessar da unidade de vocês por aqui, tá bom? Bom, aqui para nossa análise, imagina que a gente vai conseguir correr por 23 relatórios, né? Então, a gente vai conseguir ficar só em um. A gente vai analisar esse relatório 3 aqui, o análise operacional, despesa, receita RFL. E aí, aqui, assim que a gente clica no relatório, né, o FR, ele apresenta para a gente essa opção de filtro. Aqui, para mim, a única informação que me interessa para filtrar, para a análise que eu preciso fazer, é a unidade. Aí, reparem aqui também como eu já fiz esse cenário, antes da gente fazer essa conversa, ele já traz para mim salva essas informações, tá? Então, é sempre importante que a gente se atente a isso, inclusive, sempre quando a gente for abrir o FR para fazer alguma outra análise, a gente sempre se atentar a qual filtro está sendo utilizado aqui, tá bom? Bom, aí aqui, para selecionar a unidade, a gente clica em selecionar, tá? Aqui o meu ele já apareceu todo aberto, mas para vocês ele vai aparecer
talvez, muito provavelmente, né, mais fechadinho assim. Então, vejam aqui também que o FR, ele trabalha com os filtros naquela estrutura de hierarquia. Ao contrário lá do clique, que traz também a opção de analítico, aqui ele não vai trazer. Então, para todas as informações, eu tenho que chegar item a item na minha informação, tá? Então, para encontrar FCO aqui, eu preciso clicar nesse ícone aqui de expandir linha, e aí eu preciso buscar aqui pela minha unidade FCO, tá? Eu já tinha aberto o GO2, para mim apareceu aberto, para vocês provavelmente apareça fechadinho assim. Então eu venho aqui, seleciono esse ícone, e aí procuro pela minha unidade, tá? Aqui a gente tem uma outra funcionalidade também, caso eu não queira pesquisar a informação, então assim, eu cheguei até esse nível, eu também preciso chegar até o nível mais baixo da estrutura, né? Porque senão ele não vai conseguir encontrar, mas tem muitas informações aqui e não estou conseguindo achar FCO. Eu consigo procurar aqui através desse campinho de localizar, tá? Então eu posso colocar aqui FCO entre asteriscos, tá? A gente coloca entre asteriscos porque aí a ferramenta entende que eu preciso buscar aquele termo em qualquer ponto do meu texto, tá bom? Então, a gente vem aqui em... um outro ponto também. E aqui a gente começa a fazer as relações com o Smart View, tá? Então, aqui, subindo aqui, percebam que aqui as informações, elas são apresentadas como default. Então, o que acontece? Vocês vão perceber muito, tanto aqui no FR quanto lá no Smart View, toda a informação que a gente tem de texto, ela também é apresentada codificada, tá? Então, para que a gente consiga buscar as informações traduzidas, né, vamos dizer assim, a gente precisa escolher essa opção de default. Essa, inclusive, é uma das configurações que vocês vão fazer lá no Smart View, tá? Para conseguir encontrar essas informações com mais facilidade. Então, a gente escolhe aqui Default, FCO, eu clico aqui no meu localizar, e aí eu encontro a minha unidade 123 Francisco Matarazzo. Eu seleciono ela, dou um OK, beleza, ele já selecionou FCO, eu dou um OK aqui também. Como eu não quero fazer mais nenhum desses outros filtros, eu dou um OK. E aí aqui, no caso desse relatório, ele vai apresentar para a gente mais uma opção de filtro, tá? Eu vou pedir só para vocês se atentarem a essa informação aqui, ó. Então, essa caixinha de diálogo, ela se chama solicitações de resposta, tá? E aí vejam, se atentem a isso também, né? Aqui você pode utilizar os valores padrão mostrados ou selecionar outros membros. Vocês também vão ver muito isso lá no Smart View. Então, aqui, para minha análise, eu preciso selecionar. Para alterar as informações, eu venho aqui, ó, veja lá, ir para a seleção de membros. Então, eu clico aqui para fazer a minha seleção de membros. Eu já sei que eu não quero essa informação de 2022, então o que que eu preciso fazer? Todos os dados que vão ser utilizados na minha análise, eles precisam estar desse lado aqui, tá? Dessa caixa. Então, eu sei que 2022 eu não quero, então eu seleciono 2022 e eu jogo essa informação para cá, remover dos selecionados. Agora, o que que me interessa? Eu quero fazer o comparativo, eu quero a informação de 2025, mas eu também quero saber como que foi ali a minha realização de 2024, né? Então, eu preciso selecionar as duas informações, 2024 e 2025. Seleciono elas e jogo aqui para o lado, adiciono aos selecionados. Ok, tá tudo certo, dei um ok. Beleza, confirmo as minhas informações. Opa, falta um mês. Então, vamos também fazer a nossa seleção do mês. A gente sabe que a gente quer aqui o acumulado até maio. Não sei porque essa informação está aqui, ela não me interessa, então sai. Remove dos selecionados. Eu quero o acumulado até maio, eu clico aqui em maio e jogo essa informação para cá. Por que que aqui eu vou selecionar só maio? Porque eu sei que esse relatório que eu escolhi do FR, ele tem uma coluna de acumulado, tá? Então eu não preciso trazer todos os meses para ele trazer a informação acumulada para mim, ok? Então aqui eu selecionei maio, eu vou dar um OK. E aí, beleza. As minhas informações aqui estão certinhas, eu vou dar um OK e ele vai gerar o meu relatório. Beleza. Eu acho que uma outra dica que vale aqui, inclusive eu já até conversei com uma pessoa de unidade, acredito que tenha sido esse o problema que ele enfrentou, mas eu acho que pode ajudar muito vocês. A gente tem esses filtros, né? Eles aparecem aqui na parte superior, mas se de repente eu quero acessar esses filtros através daquela primeira caixinha que apareceu para mim, eu consigo acessar. Então eu posso vir aqui em exibir,
E aí, eu venho aqui, ó, em visualizar ponto de vista do usuário. Vocês vão ver muito isso no Smart View também, tá? Então, amantes do FR, vocês vão ter talvez até um pouco mais de facilidade aí de mexer com o Smart View. Então, visualizar ponto de vista do usuário, ele traz para mim novamente esses filtros, ok? Ah, mas beleza, é isso mesmo, não quero alterar nada, fechou. Na verdade, o que eu queria alterar eram os dados daquele segundo filtro. Como que eu faço para aquele segundo filtro aparecer? Caso o seu relatório tenha aquela opção, não são todos os relatórios que apresentam aquilo, tá? Basicamente, aquela segunda opção de filtro, ela me possibilita incluir colunas aqui no relatório. Tanto que, veja, a gente escolheu 24 e 25 e essas informações estão aparecendo aqui para a gente. Então, como que eu faço para voltar naquele outro filtro? Porque aquele outro filtro eu não estou conseguindo visualizar aqui. Como que eu vejo? Então, eu vejo aqui em exibir. Lembra que eu falei para vocês lembrarem dessa parte? Solicitações de resposta. Eu clico em solicitações de respostas e ele volta o filtro para eu poder fazer a minha análise, alterar alguma coisa e dar OK. Ok? Então, beleza. O FR, além desse filtro, daquele outro anterior, ele também apresenta essas opções de filtro dentro do relatório, tá? Então, os filtros, a gente percebe que o conjunto de dados ele não está totalmente exibido quando a gente tem esse triângulo aqui apontado para a direita. Significa que dentro dessa linha aqui existem muito mais informações, tá? Aqui para o nosso dado, a gente vai precisar abrir essa informação aqui. A área de negócios educacionais, serviços educacionais. Então, veja aqui que a setinha está apontando para o lado direito, eu vou abri-la. Aí ele demora um pouquinho, mas abre. Ai, deixa eu tomar uma água. Aí ele apresenta as informações para mim. Aí uma outra dica aqui, tá? Quando a gente abre o filtro, ele fica desconfigurando um pouquinho a visualização. Se você rodar tudo para baixo, aí a dificuldade de encontrar a informação é muito maior. Então eu sugiro que vocês venham aqui bem devagarinho, aqui para cima, aí a gente acha com mais facilidade, tá? O dado. Então aqui, lembra que a gente abriu aqui esse filtro, né? A partir do momento que eu abri o filtro, ele passa a apontar para baixo, mostrando que as informações estão abertas aqui. O que eu vou querer saber é aquela minha área de gestão e negócios. Então, essa área, ela está aqui dentro de área 2. Então, eu vou clicar nela também. Não é dos mais rápidos. Beleza. Aí a gente sobe devagarinho aqui. Ok. E aí a gente identifica aqui, ó, a nossa informação de gestão e negócios. Então, o dado que a gente precisa é essa linha de gestão de negócios e esse total aqui da área de negócios educacionais, tá? Beleza. Então, o FR, ele tem essa visualização um pouco prejudicada também, né? Não bastasse a gente ter aqui essas barrinhas laterais para poder correr pela informação, eu também tenho isso dentro do relatório. Então, que nem, por exemplo, para eu conseguir visualizar minhas duas informações aqui, considerando que o que eu quero de coluna é acumulado, não, eu não conseguiria ver todos os dados, né? Então, o que que a gente sugere aqui? Que a gente exporte essa informação, tá? Então, para exportar a informação, a gente vem aqui em arquivo, exportar. Ele também possibilita que eu faça essa exportação em diversos formatos. Aqui, para a gente, o que vai interessar é o Excel. E o bacana do FR é que na hora que ele exporta o dado, ele exporta ele exatamente no mesmo formato do relatório lá do FR. Então, isso facilita muito, a gente não tem que ficar trabalhando configuração, né? Então, a gente ganha um pouco de tempo com isso daqui. Aí, a gente só tem que trabalhar, como eu já tinha dito lá para vocês, né? Ele acaba trazendo muito mais colunas do que aquelas que me interessam. Então, que nem, por exemplo, a gente precisa aqui ocultar alguns dados para a gente conseguir chegar só na informação que interessa para a gente. Então, eu só quero saber a área de negócios educacionais, serviços educacionais, né? Aqui as colunas também, então vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? A informação que a gente quer lá de previsto, ups, tá aqui, ó.
Então, eu precisaria só desse dado. Eu precisaria só do previsto acumulado e o realizado acumulado 2024, 2025. Aí aqui eu preciso do VPD, né, da despesa, só que ele traz para mim também receita, a inadimplência separada e a receita menos inadimplência. Então, preciso também trabalhar um pouco esse meu relatório até chegar nessa informação. Então, novamente, né, no final da apresentação, o Ariel ele vai consolidar, né, todos esses dados e mostrar para vocês como que a gente consegue chegar aí através das 3 ferramentas, fazendo a mesma análise, a gente consegue chegar num resultado comum, tá? Bom, agora o Ariel vai apresentar para vocês um pouco sobre o Smart View. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Muito bem. Bom, dando sequência aqui, então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Smart View. O Smart View é interessante porque assim, a gente só precisa usar o Excel, nada além do Excel, né? A gente consegue trazer todos os dados que a gente precisa aqui para o nosso Excel. E a gente faz isso usando então o Smart View, que é um plugin, ou seja, uma ferramenta que faz a conexão do Excel com a base de dados Oracle, que é onde estão os dados que nós precisamos. Um ponto importante aqui que é bem legal colocar bem no começo, que assim, a gente não precisa ter conhecimento avançado de Excel para mexer com o Smart View. Né? Esse é um ponto já para quebrar um pouco, às vezes, o medo que o pessoal tem, né, de mexer com o Smart View, por achar que é difícil, que é complexo, que precisa ter conhecimento avançado. Não precisa, tá bom? É muito tranquilo, a gente consegue usar. Quem tem um conhecimento avançado, ok, pode fazer outras análises, né, além do que o Smart View já traz, mas não é necessário ter esse conhecimento avançado, tá bom? Bom, vamos lá. O Smart View, então, para que ele esteja disponível para uso, né, é necessário, então, fazer a abertura do chamado, né, para a equipe local instalar e configurar para vocês. Lá na página do planejamento anual, também tem um manualzinho, tem alguns vídeos lá que explicam algumas configurações adicionais que é possível utilizar, né, e de personalização, e ficam como sugestão, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é passar por elas, é a gente ser um pouquinho mais prático mesmo, já e mostrar o uso da ferramenta, tá bom? Então, assim que tiver instalado e configurado no computador de vocês, no Excel de vocês vai aparecer esta opção aqui, ó, chamada Smart View. E aí é com ela que a gente vai fazer a conexão com a base de dados Oracle. Como a gente faz isso? Aqui a gente tem essa opção chamada painel. Esse painel, ele vai abrir aqui do lado direito e a gente vai selecionar as conexões privadas, né? Aqui, estando configurado, vai estar disponível este link aqui, ó, na URL de conexão rápida. Então, clicando aqui, ele vai gerar essa opção do Base Cluster. A gente clica nele aqui e a gente vai escolher a opção SPI ASO. Tá? Aqui é legal olhar com atenção porque tem essa opção chamada SIP ASO. Né? É bem parecido aqui, então às vezes a gente cai na pegadinha e clica errado, mas é o SPI ASO, tá? E aí quando a gente clica ele vai abrir o Base Cluster aqui para a gente fazer a conexão. Tá um pouquinho ruim de ver aqui, mas está escrito análise ad hoc. É o primeiro link que aparece aqui. A gente clica e ele vai fazer a conexão para a gente. Então, se vocês repararem, já apareceu algumas informações aqui que não tinham antes. Tá? Esse é o Smart View que traz para a gente e isso também significa que a nossa conexão foi realizada com sucesso. Só para eu mostrar para vocês aqui, ó, depois do primeiro acesso, da primeira configuração, vocês não precisam mais ir lá em conexões privadas e acessar todo o caminho que eu fiz agora, porque fica disponível aqui no Usados Recentemente a grade ad hoc, que já vai fazer a conexão direta só clicando nela. Tá? Então fica mais fácil já a partir do segundo acesso. Então a gente já fez a nossa conexão, a gente pode fechar essa abinha aqui do Smart View e começar a entender um pouquinho de como funciona aqui a ferramenta. Primeiro e bem importante, lá no FR a gente viu que a gente tinha a opção do default, que trazia para a gente os nomes dos fields que a gente já está acostumado, né, como modalidades, serviços. E ao lado a gente tinha uma opção que era em códigos, né, que a Adriana comentou,
Então, uma coisa que a gente faz aqui no Smart View, para que ele traga a informação que a gente já está acostumado, né, a conhecer, que é mais amigável, a gente clica aqui no Alterar Alias e seleciona a opção Default. Né? E aí, o meu já estava configurado aqui, mas isso garante que todas as informações que nós utilizemos aqui no nosso relatório já venham com um nomezinho bonitinho que a gente já conhece. Tá? Então, é bem importante usar essa opção do Alterar Alias, tá? Então vamos lá. Reparem que aqui ó, o Smart View já trouxe para a gente algumas opções, né? Como conta, período, e aqui nessa primeira linha tem alguns filtros que nós podemos fazer. Mas a gente não faz os filtros por aqui, né? Porque ele não permite, ele só mostra para a gente quais são eles. Para a gente fazer os filtros, a gente acessa esse botão PDV. E esse botão ele fica aqui ó, nessa abinha chamada S-Base, que ela só aparece depois que a gente está conectado com o Smart View. Antes ela não fica disponível. Então, clicando aqui no PDV, ó, ele vai abrir essa caixinha aqui para a gente. Essa caixinha é onde a gente consegue selecionar os filtros que a gente vai querer utilizar. Percebam que essa caixinha ela é flexível, então ela pode ser colocada em qualquer lugar da tela, né, de forma que não fique atrapalhando a visualização do nosso relatório. E também é possível fixá-la, né, em qualquer um dos lados da tela ou embaixo. Eu gosto de colocá-la aqui na parte superior, que eu entendo que facilita um pouco o uso dela, mas aí fica a critério de cada um que estiver utilizando, tá? Bom, uma coisa interessante também, que assim, no Smart View, caso a gente erre alguma coisa e queira desfazer, a gente não utiliza esse desfazer que a gente está acostumado aqui do Excel. A gente precisa desfazer ou refazer. Aqui na abinha do Smart View, ó, ele tem essa opção aqui, ó, desfazer e refazer. Então, a gente pode clicar aqui e desfazer, tá? Como ainda não fiz nada, então essa opção não está disponível. E agora vamos conhecer um pouquinho, então, dos nossos filtros, né? Aqui a gente tem alguns filtros que eu estou chamando de filtros, mas eles são chamados de membros, tá? Inclusive lá no FI também aparece como membro. A gente fala filtro, fica mais fácil para o entendimento, né? Mas aqui para o sistema ele é membro, então a gente pode ver que tem aqui seleção de membros, e quando a gente clica vai estar esse nome lá também, tá? Então, vamos começar aqui com o ano. Quando a gente clica aqui nessa setinha e vem nos 3 pontinhos, ele abre essa caixinha para a gente aqui, que é a seleção de membros. E é aqui que eu vou selecionar os anos que eu quero utilizar no meu filtro. Então, quando eu marco aqui o ano e trago ele aqui para o lado direito, significa que esses anos eles ficam disponíveis para eu utilizar no relatório. Né? O ano que eu não marquei aqui, eu não consigo fazer o filtro lá no relatório. Eu preciso sempre deslocar ele aqui para a direita. E aqui também é importante a gente ver que sempre ele traz o título do filtro aqui, que é o ano. Mas, se a gente pensar um pouquinho, a gente quer saber os dados do ano de 2025, do ano de 2024, mas não faz sentido a gente querer saber os dados do ano. Não existe. Isso aqui é só um título. Então, para ele não ficar sujando o nosso relatório, a gente tira daqui e mantém só os dados que a gente vai querer utilizar, no caso 24 e 25. Isso a gente tem que fazer para todos os membros, tá? Todos esses aqui a gente tem que tirar esse título aqui do filtro sempre para o lado esquerdo e utilizar só o que a gente vai precisar. Então vamos fazer isso aqui para os demais filtros. O primeiro, a gente tem aqui a versão. Aqui por padrão a gente vai sempre usar a versão final, que é a que está disponível aqui para a gente. E sempre lembrando de tirar o título do filtro daqui. Né? O nosso cenário, né? Se a gente relembrar nos relatórios anteriores, né, a gente está olhando, então, a realização e o previsto, né? Só que a gente está fazendo isso olhando o acumulado. Então, a gente vai selecionar esses dois aqui. A gente poderia fazer também outras análises, né? Olhar só o realizado e previsto, e aí a gente poderia olhar para o ano todo, né? Ou aí teria que selecionar mês a mês, mas não é o nosso caso aqui, a gente vai olhar o acumulado. Então, a gente vai trazê-los aqui para a direita, e aí tirar o título daqui. A nossa modalidade. Aqui, se nós clicarmos aqui em todas as modalidades, ele vai abrir para a gente aqui selecionar se a gente quer presencial, à distância, híbrido, podemos marcar qualquer uma das opções, mais de uma, mas para nós, para nossa análise, a gente vai usar todas as modalidades. Então, a gente traz para cá esta opção.
unidade, a gente está tratando da unidade Francisco Matarazzo. Aqui a gente tem duas possibilidades de encontrar a unidade. Uma delas é abrir aqui, né, nesse maisinho e ir procurando. Então eu sei que ela está em SO, sei que está em GO2, e aí eu procuro a unidade aqui, ó, Francisco Matarazzo. Mas, né, digamos que eu não saiba onde ela está ou não queira ficar abrindo um por um, que às vezes é trabalhoso, eu posso procurar ela aqui, ó. Eu sei que o código da unidade é 123. Então eu digito 123 e coloco um asterisco para ele entender que eu estou fazendo uma busca. E quando eu clico aqui, ele já traz para mim aqui, deixa selecionado, só para eu marcar a unidade Francisco Matarazzo. Então, eu vou trazer para cá e tirar a unidade. Então, nós temos aqui já a unidade também. Área e subárea. Aqui é hora da gente relembrar aquela pergunta lá, né, que é o do nosso caso. A gente precisa saber se a área de gestão e negócios, né, então temos aí uma área para colocar aqui, ela está realizando o que foi previsto e também o quanto que ela representa em comparação com as demais áreas educacionais da unidade. Então, a gente tem duas coisas para selecionar aqui. Uma delas é a área de gestão e negócios. Então, eu posso fazer da mesma forma. Posso abrir aqui todas as áreas, e aí a gente vai usar essa opção de 2020, porque essa de 2008 é somente para histórico, né? E aí, uma das opções que a gente tem aqui, ó, área de negócios educacionais. Então, quando a gente marca essa opção, a gente está selecionando todas as áreas de negócios educacionais. E para a gente comparar a área de gestão e negócios com todas as áreas de negócios educacionais, a gente precisa dessa informação. Então, eu já vou trazer ela para cá, mesmo que ela só vai servir para responder a segunda pergunta, mas ela já fica disponível para filtro, né? Eu vou aproveitar para tirar já o título daqui, e agora eu vou selecionar a minha área de gestão e negócios. E aí eu posso procurá-la aqui, né? Porque eu sei que ela está em área 2 e assim sucessivamente, ela está aqui, ó. Ou eu posso simplesmente também procurar, se eu souber o código dela, que eu sei que é 3000, e aí eu coloco um asterisco para dizer que eu estou fazendo uma busca, e aí ele já marca aqui para mim também. E eu já fico, então, disponível as duas áreas que eu preciso olhar e trago para cá. Até agora eu não fiz nenhum filtro, né? Eu só deixei disponível essas opções para filtrar. Então, eu tenho tanto a área de negócios educacionais como gestão e negócios aqui. As especificações. Aqui em todas as especificações é o que a gente vai usar. Mas, digamos que eu quisesse saber, por exemplo, o valor somente do atendimento corporativo. Então, eu marcaria aqui, ó, atendimento corporativo, traria aqui para a direita e o atendimento corporativo ficaria, então, disponível lá para eu usar como filtro e verificar os valores que estão sendo realizados ou previstos. Né? Como não é o caso, a gente vai usar todas as especificações. Vamos trazer para cá e tirar as especificações daqui. E aqui, por último, a gente tem os serviços. Aqui também eu poderia filtrar somente algum tipo de serviço, e aí eu poderia pegar, por exemplo, dentro de serviços educacionais, os cursos FIC, né? Ou então curso de nível técnico, mas aqui a gente está olhando para o todo, então a gente vai selecionar todos os serviços. Eu poderia selecionar, por exemplo, somente serviços educacionais, né? Mas como eu já estou trazendo aqui a opção de área de negócios educacionais, então acaba que ficaria redundante, eu não preciso trazer, eu posso trazer todos os serviços. Então, eu vou trazer para cá todos os serviços. E aí, quando eu clico no atualizar, o Smart View já vai buscar as informações referentes aos filtros que estão marcados aqui, ó. Né? Mas aqui, o nosso relatório, ele ainda não está com cara de relatório, né? Ele tem aqui um período, tem uma conta, mas eu não sei o que isso significa. Então, eu preciso ainda mostrar para o Excel exatamente o que eu quero que o Smart View traga para mim. Então, aqui o período, assim como esses filtros que estão aqui, o período também é um filtro, ele também é um membro, né? Mas diferente desses que estão aqui no PDV, aqui em cima, eu não tenho uma setinha, né, para poder clicar e escolher. Então, eu uso esta opção aqui, chamada seleção de membros, né? E aí ele vai abrir a mesma caixinha que os demais estavam abrindo aqui, e eu consigo selecionar a opção que eu quero. Então, aqui eu posso selecionar o ano todo, eu posso selecionar determinado trimestre, ou mais de um, ou o mês que eu quiser, mais de um. No nosso caso, para nossa análise, a gente está usando o mês de maio. Então, eu vou utilizar maio, vou tirar o período,
e deixar só o mês de maio aqui. E aqui na conta, aqui está dizendo conta, mas eu também não sei qual é a conta, né? Eu preciso informar isso para o Excel. Então, eu clico aqui no seleção de membros e vou marcar a conta que eu quero usar. Nós estávamos analisando lá as receitas, as despesas e o RFL. Então, eu vou marcar aqui a minha receita, né? A minha despesa, eu sei que ela está aqui dentro de sumariação, ó, que ela é essa VPD aqui, variação patrimonial diminutiva. Vou marcar também, e também vou marcar o RFL aqui. Então, quando eu trago ele aqui para a direita, ele já traz para mim aqui na ordem que eu marquei lá. Como eu marquei primeiro a receita vem primeiro, depois a despesa e o RFL. Digamos que eu acho que seja mais interessante deixar o RFL primeiro. Eu posso marcar aqui nessa setinha e ele fica primeiro. Ou eu quero a despesa primeiro também, é só eu ir usando as setinhas aqui. Eu vou usar a receita primeiro, a despesa e depois o RFL. Eu acho que faz mais sentido dessa forma. Então, marcando os três aqui, ó, quando eu dou OK, ele já traz para mim aqui ó, as três contas que eu selecionei. E quando eu clico no atualizar, ele traz para mim então já os valores referentes ao mês de maio, que é o que está aqui, né, da receita, da despesa e do RFL. Mas aqui está incompleto ainda, por quê? A gente selecionou o mês e a gente selecionou as contas, mas a gente ainda não informou, né, qual que é o ano, porque ele está trazendo a informação de 2024, que é o que eu selecionei aqui. Mas eu preciso ver tanto 2024 quanto 2025. Né? Então, 2025 não está aqui a informação ainda. E o cenário, ele está trazendo também o previsto acumulado, que é o que está marcado aqui. Só que eu também quero realizado. Né? E para que eu consiga ter essas visualizações, eu preciso, então, trazer esses membros aqui para o relatório. E como que eu faço isso? Ó, para eu trazer o ano, eu posso simplesmente clicar aqui nessa setinha, né? Manter pressionado, e eu arrasto aqui. E quando eu coloco e solto aqui na primeira linha, então ele entende que eu quero que essa informação esteja em coluna, porque é como se fosse o cabeçalho aqui da coluna, né? Então, quando eu solto, ele traz para mim aqui, ó. E agora ele trouxe 2024 e 2025, porque foram os 2 anos que eu havia selecionado lá. Então, quando eu atualizo, eu já consigo ver o resultado tanto de 24 quanto de 25, né? Mas eu ainda preciso fazer a mesma coisa com o cenário. Então, eu vou selecionar aqui ó, o previsto acumulado, né, que está aqui, que é o meu cenário. Eu clico na setinha e trago aqui também para a primeira linha, que ele vai transformar a informação em coluna. E agora eu já tenho, então, a informação aqui do que é previsto, do que é realizado do ano de 24 e 25. Agora a gente começa já a ter uma carinha mais de relatório. Né? Vamos tomar uma aguinha. Muito bem. A gente viu que, para trazer informação que estava aqui no PDV para o relatório, a gente clicou na setinha e arrastou, né? Mas, digamos que eu queira, e eu posso fazer aqui, ó, porque todas as minhas colunas, a informação é de maio, né? Eu não tenho meses diferentes, então eu já sei que todas elas estão trazendo informação do mês de maio. Então, eu não quero que essa informação de maio fique aqui, eu quero que o relatório fique um pouquinho mais clean, um pouquinho mais sucinto. Eu posso fazer o caminho oposto, eu posso colocar o filtro de maio lá no PDV. Só que eu não tenho aqui a setinha, né, que eu clico e arrasto para lá. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui nessa opção eixo e seleciono deslocar para PDV, né? Uma vez marcado aqui maio, né, eu preciso marcar direitinho, porque se eu marcar outra opção, ele vai deslocar a outra opção. Então, eu marco aqui o mês de maio, venho aqui no eixo e clico em deslocar para PDV. E aí ele trouxe aqui, ó, né, o maio aqui para cima e tirou aqui do meu relatório, que é uma informação que eu não queria aqui. Né? Se a gente for comparar com os relatórios anteriores que a gente estava emitindo, a gente tinha as informações do previsto e o realizado acumulado de 2025 e também do realizado de 2024. A gente não estava tratando o previsto de 24, né? Então, aqui a gente pode eliminar essa informação também, o previsto acumulado de 2024. E o legal aqui do Smart View é que ele é muito simples. Ó. Se eu não quero uma informação, eu posso só excluir a coluna. Né? Eu marco ela toda e excluo e pronto. Isso não afeta em nada no relatório, aqui na hora que eu atualizar, eu não vou ter nenhum problema.
Então, aqui, ó, a gente já está conseguindo responder a primeira pergunta, né? Que é se a unidade Francisco Matarazzo está conseguindo realizar aquilo que foi previsto, né? Da receita, da despesa e do RFL. O Smart View, ele, apesar de todas essas qualidades, ele não trabalha com formatação. Então, às vezes a gente olha esse número aqui, não está tão fácil de entender, porque não tem um separador de milhares, por exemplo, né? Porque tem casas decimais, e a gente quer trabalhar com um número mais fácil de entender. Às vezes a gente quer pôr uma cor, alguma coisa para facilitar a visualização. Só que o Smart View, ele até deixa a gente fazer, né? Eu vou até fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que eu queira pôr o separador de milhar e eu estou tirando aqui minhas casas decimais. Eu fico um número um pouquinho mais fácil de visualizar. Só que quando eu atualizo, ele volta para o que estava. Porque no Smart View a gente não trabalha com formatação e a gente também não cria colunas e linhas para fazer contas e fórmulas. Então, uma forma que a gente tem de fazer isso, né, é a gente criar uma nova aba. Então, a gente pode clicar aqui no mover e copiar, mover para o final e criar uma cópia. E aí, se vocês repararem, ó, aqui na planilha 1, eu posso até renomeá-la e chamar de Smart View. Por quê? O Smart View, ele trabalha por aba. Então, aqui, nesta abinha que eu chamei de Smart View, a gente tem a conexão que a gente fez, né, com o Smart View. Então, a gente tem aqui os nossos fios que a gente está utilizando, a gente pode atualizar os dados. Essa planilha ao lado aqui que eu acabei de criar, ela não tem essa opção. Ó. Se eu quiser conectar com o Smart View, eu vou precisar fazer o mesmo que eu fiz aqui, que é ir lá no painel, fazer a conexão, mas eu não preciso, né? Porque eu já tenho ela conectada aqui nessa Smart View aqui. Então, agora, aqui, se eu quiser, aí eu já posso, né? Já posso mudar a formatação, porque eu já não tenho nenhum tipo de conexão mais com o Smart View. Então, aqui eu já tenho um número mais fácil de entender. E aí eu posso fazer fórmulas também e verificar, né, a informação que a gente precisa. Que nesse caso, a gente quer saber se está realizando o que previu. A gente pode só olhar, né, o realizado de 25 e comparar com o previsto de 25, ver se o número está igual, se está próximo ou não. Mas uma forma que a gente pode fazer isso também, que é fácil, é verificar o percentual, né? Então, se a gente, com o sinal de igual aqui, a gente olhar para o nosso previsto, né, e dividir pelo nosso realizado, aliás, perdão, se a gente pegar o nosso realizado e dividir pelo nosso previsto, a gente vai ter aqui um número percentual que me diz que já foi realizado 119% do previsto, ou seja, 19% a mais do que foi previsto. Isso para a receita, né? Se eu arrastar aqui para baixo, eu vejo também para a despesa, que realizou 2% a mais do previsto, e o RFL dizendo que foi realizado 90%, ficou um pouco abaixo do que foi previsto. Né? Eu fiz essa conta aqui para a gente poder ter a resposta da nossa pergunta, mas a gente pode fazer outras análises aqui da forma que a gente quiser. Tá? Então, a primeira resposta a gente já teve. A gente precisa responder a segunda, que é o quanto a área de gestão e negócio representa olhando para todas as áreas educacionais da unidade. Então, para fazer isso, a gente vai voltar no Smart View, e aí eu vou excluir essa daqui, porque a gente vai alterar aqui. E aí a gente precisa olhar, então, para as demais áreas de negócios da unidade, né, e comparar aqui. Então, como que eu faço isso? Aqui eu tinha deixado disponível, né, a área de negócios educacionais. Então, eu tenho as duas que eu preciso já aqui no meu filtro, eu não preciso ir lá e selecionar novamente. Então, como já está disponível aqui, eu só clico e arrasto aqui para o relatório. E aí, nos demais, eu tinha soltado aqui na primeira linha e ele tinha colocado para mim em formato de coluna. Agora, eu vou soltar aqui na primeira coluna e ele vai trazer para mim ó, em formato de linha. Então, eu já consigo ver aqui uma informação muito próxima da outra, né? De todas as áreas de negócios educacionais e também de todas das informações de gestão e negócios, né? E aí ele trouxe aqui por padrão gestão e negócio em cima, mas digamos que eu quisesse, né, que eu queira ver as áreas de negócios educacionais em cima. É muito simples, eu só recorto aqui e eu insiro a informação aqui em cima e ele troca para mim. Isso não afeta em nada o relatório, porque ele traz a informação desse filtro aqui, onde está escrito gestão e negócios.
né? O legal do Smart View é que, assim, ele traz a informação que exatamente está aqui. Por exemplo, aqui se eu escrevesse, né, ao invés de ter recortado e colado, que é mais simples, mas se eu escrevesse a informação do jeito que está aqui, ele entenderia e traria para mim a informação. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, por exemplo, 2025, que é uma informação fácil de alterar. Aqui a informação está 2025. Se eu quiser mudar para 2024, eu não preciso ir lá em seleção de membro e trocar. Eu posso só trocar para 2024 e se eu atualizar, ele atualiza todos os números com a informação de 2024, porque ele entende essa informação. Mas para ele entender, precisa de fato eu ter digitado corretamente aqui. Se eu errar qualquer letra, ele não vai entender e vai dar erro. Tá? Então eu vou voltar aqui para 2025, né? E vou atualizar novamente. Então, aqui a gente já consegue olhar os nossos números, tanto de gestão e negócios, quanto da área de todas as áreas de negócios da unidade, né, de negócios educacionais. E aí eu posso só fazer também aquele percentual para entender o quanto representa. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui algo bem interessante, que são os níveis que a gente pode visualizar a informação. Aqui, ó, a gente tem informação de gestão e negócios. Porque a pergunta que a gente tem para responder é sobre gestão e negócios. Mas digamos que nós quiséssemos saber a informação das sub-áreas de gestão e negócios. Então, tem duas formas de eu fazer isso sem precisar ir lá no field, selecionar todas as sub-áreas, de repente deixar alguma para trás, né? Então, aqui a gente pode, selecionando gestão e negócios, a gente pode clicar aqui no ampliar e a gente pode clicar em próximo nível. O próximo nível de área é sub-área. Então, ele trouxe para a gente aqui, ó, diversas sub-áreas, ou todas as sub-áreas, que estão dentro da área de gestão e negócio. E a gente consegue ver os valores referente a todas as sub-áreas, né? E então, digamos que a gente quisesse essa informação, a gente já teria um relatório com esses dados. Mas, se vocês perceberem, e devem estar percebendo, a gente tem várias informações aqui, que está com essa informação de hashtag missing, né? O que isso significa? Significa que essas sub-áreas, elas não têm dados, né? E aí ele traz essa informação aqui para a gente, porque são sub-áreas que não são mais utilizadas, né? Um exemplo aqui, por exemplo, aqui a gente olha logística, e aí você pode até pensar, não, mas logística existe, ela é utilizada. É que esse código 3008, ele não é mais utilizado, e a sub-área de logística está agora no código 3015. Então aqui a gente tem informação, aqui a gente não tem mais. Tá, e como que a gente corrige, então, essa informação para não ficar aparecendo essa informação, deixando o relatório feio e também desnecessário, né? Então, a gente pode tirar essa informação aqui, ó, no menu do Smart View, a gente vem aqui em opções, né? E aqui em opções de dados, ó, quando não há dados, aqui em substituição, ó, não há dados, ou o rótulo é ausente, ele traz por padrão essa opção do missing. Então, eu posso clicar aqui e pedir para ele, ó, coloque o número 0, onde o rótulo estiver ausente ou não tiver dados. Quando eu dou OK e atualizo, ele troca para 0, né? E aí já não fica tão feio. Mas, digamos que eu ainda não queira, assim, porque eu não preciso dessa informação que está 0, sub-áreas que não são utilizadas mais, eu quero só o que tem valor de fato. Então, eu também resolvo isso vindo aqui no menu de opções. E aí a gente tem essa opção aqui que é de suprimir linhas, né? O suprimir linhas, ou seja, ele vai eliminar aqui as linhas em que, se eu clicar aqui, em que o valor for 0. Então, por exemplo, se eu der um OK, né? Eu disse para ele suprimir a linha que o valor é 0. Se eu der um OK e atualizar, aparentemente ele eliminaria essas linhas de 0, mas ele não vai e eu vou mostrar por quê. Ó. Eu vou atualizar e o 0 permanece lá. Aqui, para a gente entender, é uma pegadinha aqui. Ó. O valor dessas células não é 0. Aqui o valor é o quê? Ele é inexistente. É que eu pedi aqui para que ele coloque um 0 quando foi inexistente. Mas ele, na verdade, não é 0. Então, eu preciso marcar aqui, no suprimir linhas, dados inexistentes ou ausentes. E aí sim, quando eu der um OK e um atualizar, ele vai suprimir todas aquelas linhas que eu não queria e deixar só as linhas que de fato têm a informação que vão ser relevantes para o meu relatório. Tá? Então, eu vou clicar aqui e eu vou voltando aqui no Smart View, na abinha do SBase, a gente tem a opção de reduzir. A gente tinha ampliado, né? Então, agora a gente reduz. E como eu reduzi
da área e não da sub-área, repara que ele reduziu um nível ainda acima da área e trouxe aqui o área 2, aonde gestão de negócio está incluso. Eu não queria fazer isso. E aí é legal para a gente relembrar como que eu desfaço isso, né? Ó, tá vendo que o botão de desfazer está inativo? Então a gente volta lá no Smart View e desfaz por aqui, ó. Né? Tá vendo? Agora eu tenho disponível aqui a opção desfazer e refazer. E aí ele volta aqui. Então, se eu clico na sub-área e aí volto lá no S-Base e reduzo, agora sim ele reduziu para área, que é um nível acima de sub-área. E eu já volto a ter as informações que eu queria aqui. Uma outra forma de ampliar o nível, sem ser clicando aqui no ampliar, né? E aqui tem outras formas, também dá para abrir todos os níveis, entre outros. Mas uma forma muito prática também é dando 2 cliques. Ó, quando eu dou 2 cliques, ele já abre também para o nível abaixo, né? E agora, para fechar, eu preciso clicar lá no reduzir. Tá bom? Deixa eu pegar minha caneta que caiu aqui, só um minutinho. Muito bem. Tá, agora a gente vai, então, verificar a representatividade, então, da área de gestão e negócios comparada com todas as áreas, para saber, né? Porque é a pergunta que a gente tem que responder. Mas antes de fazer isso, como eu já sei que eu vou comparar esse relatório com os demais, lá com o FR e com o Clique, eu vou tentar deixar ele com uma carinha mais parecida, para que quando a gente compare um com o outro, fique fácil de visualizar, né? Porque o RF, ele tem uma visualização bem diferente, né? O FR. Então, a gente vai tentar deixar mais parecido. E aí é legal para a gente ver uma outra funcionalidade. Se a gente reparar, aqui ó, as nossas contas, elas estão em linhas, né? Lá no FR, essas contas elas estão em colunas. Então, como que eu faço para deixar aqui em coluna também? Eu só seleciono, então, a conta, que é o que eu quero, venho aqui no eixo e clico em deslocar. E aí ele já traz para mim, ó, as contas aqui em colunas. E aí eu já tenho uma visualização muito mais próxima, né, do que eu tenho lá no FR. Fica mais fácil da gente poder comparar. Então, a gente vai fazer a conta do percentual para ver qual é a representatividade. Mas, aquilo que eu estava comentando, aqui no Smart View, a gente não coloca linhas, colunas para poder fazer fórmulas, a gente não altera a formatação, né? Não coloca cor, essas coisas. Então, uma coisa que a gente pode fazer eu sei que essas informações, elas são do mês de maio. Eu posso fazer de um jeito, né, clicando aqui, ó, mover ou copiar, que ele gere uma outra para mim, e aí eu não estou mais conectado no Smart View, e eu posso chamar essa aba aqui de maio, porque eu já sei que essas informações aqui pertencem a maio, né? E depois que esse relatório estiver pronto, é legal que eu posso deixar ele montadinho, e aí no próximo mês, se eu quiser vir buscar novamente essa informação, eu já tenho aqui, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, essa informação de maio aqui, a gente pode fazer assim, a gente pode tentar deixar ela, né, numa visualização um pouquinho melhor, né? Se eu diminuir aqui, dá para a gente ver. E aí eu vou colocar aqui então que eu quero saber a representatividade, né? E como que eu sei a representatividade? Eu coloco um sinal de igual aqui e eu divido então o resultado de gestão e negócio, né, pelo resultado de todas as áreas de negócios educacionais. E quando eu converto em percentual, eu já sei que, olhando para a receita, né, que foi prevista para 2025, foi previsto que em maio essa receita fosse 56% de todas as áreas de negócios educacionais da unidade. E quando eu arrasto para o lado, aqui até o final, eu tenho essa mesma informação para o realizado de 24, para o realizado de 25 e também para as despesas e para o RFL. Então, eu já tenho a informação que eu precisava aqui, né? E aí, aquilo que eu falava aqui, como eu não estou mais conectado ao Smart View, aí eu posso, se eu quiser, deixar esse cabeçalho aqui em negrito, eu posso entender que eu quero colocar uma corzinha aqui que vai facilitar o meu entendimento, né? Claro que isso aqui é só um exemplo, cada um vai formatar da forma que entende, né? Que fica mais fácil para visualizar e para operar isso quando for utilizar, né? Mas estou trazendo como um exemplo aqui. Então, aqui a gente já tem o resultado que a gente precisa, a gente já consegue comparar com
os demais relatórios. Mas eu tinha comentado que a gente pode vir aqui mensalmente e visualizar a informação de todos os meses, né? Sem precisar refazer todo o relatório que a gente fez agora. A gente pode usar ele do jeito que está e só ir atualizando a informação do mês. E como que a gente pode fazer isso? Ó? Aqui eu trouxe a informação de maio, né? Já está aqui, essa informação é de maio. Eu posso pegar essa formatação que já está aqui, né? Dizendo que é a que eu vou usar para todos os meses. Posso que mover ou copiar e eu crio uma cópia. E aqui eu posso chamar de, por exemplo, né? Próximo mês. Ou seja, sempre o próximo mês que eu for fazer, eu vou usar essa informação aqui. E aí, eu posso vir aqui e ao invés de deixar esse número fixo aqui, porque esse número é de maio, né? E aí eu preciso que ele seja dinâmico, eu clico no sinal de igual e eu venho aqui na minha abinha do Smart View e eu referencio o valor que está aqui. Então, a partir de agora, esse número não é mais fixo, ele é dinâmico. Ele vai vir lá do Smart View, né? E se eu trouxer a informação para os demais, todos eles vão ficar dinâmicos e conforme eu atualizar lá, ele vai atualizar aqui também, tá? E aí, então, digamos que agora a gente queira fazer o resultado de junho e não mais de maio, tá? Aqui é só um exemplo, o mês de junho não está fechado. Como que a gente pode fazer isso? Aqui onde está o mês de maio, ó, a gente pode selecionar junho, mas a gente não trouxe para o filtro. Então, a gente clica aqui, a gente vem aqui em ano total, no segundo trimestre, e acha junho aqui. Ah, mas eu já quero deixar todos os meses, porque eu já sei que todo mês eu vou vir aqui e vou gerar o mesmo relatório. Ok, então a gente já pode trazer todos os meses. E aí uma forma para ficar bem organizado aqui é eu tirar tudo e marcando já na ordem, ó, de janeiro até dezembro, para que ele já fique na ordem e fica mais fácil para a gente encontrar o mês que a gente quer. Então já deixei disponível todos os meses aqui. Então, já aqui no filtro, ó, eu posso escolher o mês que eu quero. Então, como agora eu quero fazer junho, eu marco junho e clico no atualizar. Atualizei. Todos os dados que estão aqui agora, eles são de junho, tá? Então, quando eu venho aqui em maio, ele permaneceu inalterado porque esses dados estão fixos. Porém, aqui no próximo mês, que eu deixei dinâmico, ele já entendeu que eu atualizei os números e já atualizou aqui também. Então, eu já vou ter aqui o dado certinho. Quando eu quiser, então, que o mês de junho estiver fechado, eu só faço o mesmo que eu fiz com maio, que é movendo e copiando, movendo para o final aqui, criando uma cópia, e aí eu só renomeio ele para junho, e esses dados dinâmicos, que estão dinâmicos aqui, aí eu copio e colo eles como valor. E agora eles já estão dados fixos aqui do mês de junho. Então, digamos que o mês de junho tivesse fechado, a gente já teria a informação correta de junho aqui, e ainda teria aqui esse próximo mês para continuar fazendo para os demais meses do ano, até quando a gente achar que é válido, tá? Então, é legal a gente poder utilizar para os próximos meses. Uma questão também que é interessante do nosso relatório é que a gente pode salvar ele numa pastinha da rede e aí outra pessoa também poder utilizar, né? Quando a gente salva na rede, qualquer pessoa que tem acesso ali à rede pode utilizar. Se a pessoa também tiver o Smart View instalado, ela pode também fazer as atualizações. Se ela não tiver, ela não vai conseguir atualizar, mas ela vai conseguir visualizar tudo que já foi feito, né? E então isso é muito legal também. E uma coisa bacana é que a gente pode compartilhar de repente esse relatório com o colega, né, de outra área. E esse colega só vai precisar vir aqui e trocar a área dele, né? Onde está, por exemplo, gestão e negócios, digamos que seja o técnico de tecnologia da informação, por exemplo, ele só precisa trocar aqui para tecnologia da informação e ele já vai ter os dados da área dele também montadinho. E aí ele pode usar um relatório igual ou muito parecido aqui também para ele. Isso é uma função legal também que facilita. E uma última coisa aqui também referente ao Smart View é que a gente consegue utilizar os relatórios lá do FR aqui também, né? Aqui o que a gente fez foi ele de forma personalizada, né? Então a gente montou da forma que a gente quis, e aí se vocês verem, todas as células que tem aqui são células que importam para a gente. Lá no FR a gente viu que tinha muita coisa que a gente não queria, a gente tinha que ficar ocultando linhas. Mas digamos que o que está lá serve para a gente e que a gente vai utilizar o relatório do FR, ok, a gente pode trazer ele para cá também. A gente não vai mostrar aqui como faz, porque aí levaria mais tempo, né? Não é o foco aqui, mas é legal para vocês saberem também dessa funcionalidade lá nos manuais do Smart View mostra como que faz, vocês podem fazer
também, tá? Bom, então aqui do relatório que a gente ia fazer é isso. A gente já viu o nosso percentual de representatividade, respondemos as 2 perguntas, né, que tínhamos para responder. Falta a gente comparar, né, com os demais relatórios para ver se a gente chegou realmente num número igual. E aí, se a gente fosse montar isso agora, ia tomar muito tempo. Então, a gente já trouxe para vocês pronto, para que a gente consiga olhar aqui, ó. Então, aqui, se a gente reparar, aqui em cima a gente tem as informações do clique, né? E aqui embaixo a gente tem as informações do FR. E aí, com base nessas cores aqui, a gente consegue ver, né, como eles têm formatos diferentes, a gente deixou essas cores para facilitar a visualização. Então, a gente já consegue ver que esses valores, eles estão idênticos, né? Os relatórios, eles entregam o mesmo resultado, só que de formas diferentes, e a gente vai usar conforme aquele que a gente tem, que a gente entende que vai ser mais fácil para a gente, que vai entregar de uma maneira mais prática aquilo que a gente precisa. Então, se a gente comparar aqui, a gente não vai olhar número a número, a gente vai disponibilizar isso aqui para vocês também, vocês vão ver que os valores todos, eles estão idênticos, eles estão batendo, né? Se a gente olhar aqui para esse novo slide aqui, a gente vai ter a comparação do FR com o Smart View, né? E aí eu já tentei deixar o Smart View lá mais ou menos com essa carinha aqui, né? Para ficar fácil, né? De comparar. Então, aqui eles estão na mesma posição, ó, a gente consegue olhar que os valores estão iguais, né? Então, eles entregam, de fato, o mesmo resultado para a gente. E aí, qual a gente vai utilizar é muito daquilo que a gente tem mais familiaridade, que a gente entende que vai ser o melhor para a gente naquela hora, dependendo da análise que a gente precise fazer. Tá bom? Bom, relatórios apresentados, né? Agora, a gente tinha perguntado lá no início, né? Quais vocês mais usam, né? Para a gente entender um pouquinho. E agora, a gente quer entender, né? Então, a gente pede a gentileza para vocês acessarem aqui o QR Code ou acessar o link que a Adriana vai colocar aí no chat para a gente. E aí responder, né? Para a gente quais as ferramentas que vocês têm mais interesse em explorar a partir de agora, né? E aí a gente, vou deixar aqui o QR Code mais um pouquinho, aí a gente já começa a olhar lá dinamicamente, né, as respostas para a gente entender se teve mudança ou não, né, do nosso cenário inicial. Vamos lá dar uma Ariel, só para olhadinha você aqui, ó. ganhar um pouquinho mais de volta, que já tá grande aí, só mostra, por favor, lá no Smart View, que dá para consultar os meses anteriores que você colocou, você deu a opção de consultar os meses futuros, para as pessoas verem que também dá para só atualizar ali o mês e ver como fica, como ele atualiza rapidinho a informação de abril ou de outros anos. Então, aqui a gente tinha feito maio, né, e aí nós depois fizemos o mês de junho. Eu tinha deixado disponível aqui todos os meses para filtro. Então, é muito simples, a gente seleciona o mês que a gente quer e quando a gente clica no atualizar, ele já vai atualizar aqui para a gente já tem o dado em segundos, né, da informação que a gente precisa. Esse aqui é o exemplo do mês, né, também a gente pode fazer o mesmo para o ano. O ano, ele está aqui no relatório, ele não está lá em cima, mas se eu mudar aqui manualmente, como eu tinha feito anteriormente, também ele vai entender. Se eu quiser pegar anos que não seja 24 e 25, aí eu volto ele lá para o PDV, seleciono o ano que eu quero, e aí eu consigo também atualizar a informação a partir de 2015, que é quando a base de dados está atualizada até os dias de hoje. E aí a gente consegue perceber que o Smart View já deu um acréscimo aí, né, do que a gente tinha, né? Ele tinha perdido por muito, agora ele está ganhando por muito, eu posso dizer também, né? Que é muito legal. Bacana, pessoal. Tá, então vamos voltar para cá. Bom, o que a gente tinha para trazer para vocês hoje era isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenham podido compreender um pouquinho melhor, né, do uso das ferramentas. A gente permanece à disposição, caso tenha dúvida, precisar, querer saber alguma outra coisa, alguma coisa que não ficou bem explicado de repente, vocês podem entrar em contato com a gente vai deixar o nosso e-mail aqui para quem não tem ainda, tá disponível. E a gente vai pedir, então, a gentileza para vocês, de vocês acessarem aqui o QR Code ou o link que está no chat e avaliar esse momento que a gente teve aqui, né? Lembrando que a gente só melhora com feedback, né? Então, podem ser sinceros, podem falar o
o que vocês entendam que a gente pode melhorar, porque a gente está aqui mesmo para entregar o melhor para vocês, então sejam sinceros na resposta de vocês, tá bom? Deixar aqui o QR Code um pouquinho, para vocês poderem fazer a leitura. Quem quiser ir pelo link do chat também, está disponível. E muito bem, assim, aqui está o nosso e-mail, né? Que é esse grupo GPG Planejamento Anual. Qualquer caso de dúvida, se precisar, vocês podem enviar um e-mail. Também tem a possibilidade de tirar dúvidas pelo chamado, né? Tem a central de serviço, então se quiser abrir o chamado lá também, fica à vontade, tá? A Cláudia levantou a mão. Pode falar, Cláudia. Tudo bem, Aniel? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao Smart View, eu vejo que ele é muito interessante nessa questão realmente de deixar as informações já atualizadas. Porém, o que eu vejo, né, e senti essa dificuldade, talvez, não sei se é de demais colegas também, esse processo dessa customização que talvez a gente não esteja tão familiarizado, e aí, se fosse possível, talvez, não sei se eu tenho voz para isso, ou as equipes aqui também podem falar sobre isso, da gente pensar num Educor para a equipe nesse sentido, porque assim, o Financial Report, ele é um relatório acessível, porém, quando você utiliza ele para você poder buscar algumas especificidades de expansão, né, do relatório, que são aquele triângulozinho ali, ali você sofre o tempo todo para você ficar fazendo ali de todas as áreas, e o Smart View ele faz essa conversão, né, essa conversa ali, de uma forma que isso facilita um pouco mais. Então, acho que é casar o conhecimento que você pode ver ali, né, que muitos utilizam o ClickSense ou o Financial Report, com o Smart View. Eu vejo que essa ferramenta do Smart View, ela colabora muito com o nosso tempo de dedicação para esses relatórios, e até mesmo no formato que cada gerente, né, ou cada gestão pede essa customização. E que, às vezes, muito tempo a gente vai levar um tempo, porque ali no Financial Report, eles já são relatórios estruturados daquele formato. E quando você precisa fazer uma ampliação daquilo, o Financial Report, ele dá até um certo momento, mas também que ele tem esse trabalho, né, esse tempo, essa dedicação. Então, como sugestão do core do Smart View. Não sei se eu teria vozes para isso, mas seria essa a contribuição. Cláudia, uma boa mistura para isso é que pelo Smart View também é possível abrir os relatórios do Financial Report, como a Maria tinha comentado. E aí, Sim. quando você abre no Smart View, ele já vem todo estruturado. Então, essa parte de abrir os dados, que é um pouco mais difícil dentro da ferramenta do FR, porque tem que abrir um por um, você já pode fazer essa utilização dentro do Smart View dessa abertura que o Ariel demonstrou, de abrir todos os níveis ou o próximo nível. Isso ajuda também. Gente, acho que vocês têm voz, sim, né, Cláudia? É importante, por isso que a gente pede para vocês responderem aí as nossas avaliações. Sempre tem um campo para sugestões, então avaliem, tragam o que vocês sentem falta também. A gente sempre aqui na GPG procura a cada ano fazer um pouquinho melhor, né? E sempre muito considerando o que vocês trazem, né? As sugestões de vocês. Então, quando a gente fala de Educor, a gente precisa alinhar aí com a GEP também. Então, se a gente tiver demandas, né, suficiente aí disso, tenho certeza que a GEP também acolhe, né, esse pedido. Para a gente fechar, né, vocês lembram que a gente fez uma brincadeira lá no nosso começo, e se eu não estou enganada, o nosso recorde aqui foram 176 pessoas participando, e acho que a Elô lá do CASC bateu 175, né, acho que a Elô foi que chegou mais perto. A gente tem também o Alexandre com 177, claro. Ave Maria, vamos ter que dar 2 prêmios, então, né? Porque a gente não tinha esse critério, né? De para mais ou para menos. Então, beleza, os 2 vão ganhar aí um presente misterioso. Quando eles receberem, se eles quiserem compartilhar aqui com vocês o que foi, eles contam. Gente, preencham, Ariel, se puder voltar um pouquinho o QR Code para deixar na tela para quem ainda está buscando. A Adri também colocou o nosso link.
Obrigada pela presença de vocês, né, nessa véspera de feriado. Imagino que muita gente talvez não pôde estar aqui hoje pela data também, mas por isso que a gente deixa gravado. A gente está planejando outras capacitações aí para o finalzinho de julho, início de agosto. Já está lá na nossa agenda corporativa, quem tiver curiosidade. Em seguida a gente manda aí convite também. Tá bom, gente? Muito obrigada, Ariel, Dri, parabéns pela condução, foram Obrigado. ótimos. Valeu, gente, brigadão, bom feriado. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Bom feriado. Tchau, gente. Obrigada. Agora sim. Sério? Meu Deus. Legal.